Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Confissões do Crematório, da Caitlin Dowling. Eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês tenha interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá! Esse aqui é um livro de não ficção que vai contar algumas experiências vividas pela própria autora, além de alguns pensamentos e ideias sobre o principal assunto abordado aqui, que é a morte. O livro começa narrando a primeira conquista de um emprego como agente funerária da Caitlin em um crematório, e ela conta todas as suas motivações, o que a levou a procurar um emprego nesta área, e conta também como foi o seu primeiro dia no crematório, que foi um pouco diferente do que ela imaginava. As páginas vão passando e ela vai contando várias experiências e coisas que ela presenciou em seu trabalho de maneira incrível. Ela dá detalhes do local onde ela trabalha, ela dá detalhes da preparação dos corpos e de como ela recebe os corpos também. Como a própria capa do livro diz aqui em cima, não sei se vai dar pra ler, mas aqui está escrito: um livro para quem planeja morrer um dia. E eu acho que essa frase define perfeitamente bem o livro, porque a Caitlin o tempo todo está tentando desconstruir a ideia que nós temos da morte e a forma como nós encaramos a morte, tentando tornar esse acontecimento algo mais natural, até porque está presente na vida de todas as pessoas e todos terão que passar por isso um dia. Tudo nesse livro gira em torno da fragilidade e mortalidade humana, é um verdadeiro tapa na cara de quem tenta esconder de si mesmo essa realidade, e vamos admitir, a maioria de nós faz isso. E a Caitlin expõe tudo isso de uma maneira que, ao ler, você percebe que faz algumas coisas que você até então não percebia, mas faz. E lendo esse livro, provavelmente qualquer um vai ter a impressão de que precisa mudar um pouco a sua forma de pensar, ou talvez não precise mudar, mas seria interessante pensar de outra maneira. Durante o livro é possível refletir sobre várias coisas que nunca haviam passado pela sua cabeça antes, e durante todo o livro você vai começar a achar que está mudando a sua forma de pensar, que vai começar a encarar as coisas de uma forma diferente, mas você também percebe que tudo é muito mais complicado do que a gente imagina. Nós já temos esse costume de mascarar a ideia da morte desde cedo. É algo que já está presente na nossa cultura há muito tempo. E não só na nossa cultura, mas em muitas outras espalhadas pelo mundo. Em um dos capítulos do livro, a própria Caitlin narra uma situação em que ela, com todos os seus pensamentos e reflexões e trabalhando na indústria funerária, acaba precisando lidar com a morte de uma maneira mais pessoal. E ela mesma não sabe lidar com essa situação da maneira como ela gostaria de ter lidado. Então a gente percebe aí que tudo está muito bem inserido no nosso cotidiano e é muito difícil mudar a forma de pensar sobre um assunto como esse. Mas ainda assim, todas as reflexões são válidas e é muito importante pensar sobre o assunto e talvez encarar as coisas de um outro modo. Esse é um livro que não tem exatamente uma história, são relatos do que ela viveu, mas ainda assim é impossível não se prender a tudo que ela diz aqui. Eu imagino que muitos, até a maioria de vocês, nunca tenha pesquisado sobre a indústria funerária e sobre como as coisas acontecem por trás de um funeral. Até porque, como eu já disse, nós temos o costume natural de se esconder de tudo que envolve morte. Algumas pessoas se interessam mais pelo assunto do que outras, mas ainda assim não é um assunto altamente pesquisado. Então, muito provavelmente, você vai encontrar muitas informações aqui que você nunca tinha visto na vida. A Caitlin é muito detalhista e ela vai contar exatamente o que acontece durante a preparação de um corpo, o que acontece em um embalsamento. Ela vai falar sobre rituais de outras culturas. Ela detalha muito bem o estado em que alguns corpos se encontram e até o cheiro que ela sente em algumas situações. E falando assim, parece que é uma leitura muito desconfortável, mas surpreendentemente não é. Eu, pelo menos, tive uma sensação de imersão na história tão grande que, pra mim, tudo que ela descreveu passou de forma natural, como se fosse visto pelos olhos de alguém que trabalha na indústria funerária. Porque algo que nós não pensamos, mas que acontece pra quem trabalha nessa área, é que tudo se torna extremamente natural. Existe até uma cena no livro em que ela está no banco do carona, voltando pro crematório, com vários corpos na parte de trás do carro funerário, e ela se pega conversando sobre assuntos completamente naturais, aleatórios, até alegres, coisas que todo mundo conversa no dia a dia com seus colegas de trabalho. E aí que ela para pra pensar como as coisas se tornaram naturais pra ela, e essa é a sensação que ela transmite pra nós leitores quando estamos lendo o livro. A Caitlin escreve de uma maneira que você encara aquilo como se fosse algo do seu cotidiano, assim como era pra ela. Como eu já disse, pelo menos foi assim pra mim, e eu não me senti desconfortável em momento algum da leitura, mesmo com todas as descrições
dos cheiros e do que ela via por lá. E eu acho que essa é a parte mais legal do livro, porque eu acho que esse foi realmente o intuito da autora, foi tentar transformar tudo isso em algo mais comum, em algo que não fosse desconfortável para as pessoas e em algo que seja natural. E pelo menos eu achei que ela conseguiu alcançar esse objetivo perfeitamente bem nesse livro. Então leiam Confissões do Crematório se você ao menos se interessa pelo assunto. E eu acho que todos devem se interessar pelo menos um pouco, já que a morte é algo que está presente na vida de todo mundo. Com certeza, lendo esse livro, vocês vão parar para pensar em coisas que vocês nunca pensaram antes, ou que talvez você evitava pensar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.